A Via Láctea nada mais é do que uma galáxia, onde o nosso planeta e todos os demais do Sistema Solar se encontram. A origem do nome vem dos antigos gregos que viram nela como uma estrela de leite que percorreu o céu noturno. De facto, a Via Láctea sempre foi admirada por povos ao longo da história, além de encher os nossos olhos nas astrofotografias belíssimas que a retratam. No entanto, o conhecimento geral da população sobre esse sistema estelar e as suas características ainda é muito limitado. Mas existem algumas curiosidades muito interessantes sobre a nossa galáxia que muito provavelmente não sabes, e é justamente isso que vou falar neste vídeo. Em primeiro lugar, o que é uma galáxia? Uma galáxia é caracterizada por agrupar diversos corpos celestes no mesmo campo, com um centro gravitacional em comum. É como se fosse uma vizinhança, só que em vez de bancos, árvores e casas espalhadas por aí, encontramos planetas, estrelas e poeira cósmica, por exemplo. O estudo e a compreensão delas sempre foram bem complexos, uma vez que nós conseguimos identificar apenas três a olho nu: Pequena Nuvem de Magalhães, Grande Nuvem de Magalhães e Andrómeda. Mas voltando para a nossa, a Via Láctea é conhecida praticamente desde sempre, porque é possível ver um dos seus braços no céu noturno, numa noite de céu limpo e livre de poluição noturna. Mas não faz assim tanto tempo que sabemos que se trata de uma galáxia. Isso porque, até cerca do ano de 1600, os astrónomos usavam apenas os seus olhos nus para a observação do céu. Ao criar uma luneta, Galileu Galilei revolucionou não apenas o conhecimento sobre a Estrada do Leite, significado aproximado do nome Via Láctea, como também sobre todo o universo. Já se passaram alguns séculos desde a constatação de que estamos numa gigantesca ilha feita de bilhões de estrelas, e instrumentos modernos descobriram coisas fascinantes sobre ela. E falta muito ainda a ser descoberto. Ainda assim, há algumas curiosidades sobre a Via Láctea que talvez não saibas. Queres descobrir tudo sobre a galáxia que a gente vive? Então não te esqueças de subscrever o canal, pois dessa forma vais acompanhar todas as semanas novas curiosidades tão ou mais interessantes do que as que estão neste vídeo. Conto com a tua ajuda para levar este canal, que está no início, o mais longe possível. Agora sim, eis algumas dessas curiosidades. 13. A Via Láctea tem um formato de S. Até alguns anos atrás, imaginava-se a Via Láctea como uma galáxia de plano quase perfeitamente achatado, como um disco de vinil. Não é uma imagem incoerente, já que temos algumas galáxias que, observadas a partir do ponto de vista da Terra, são exatamente assim. Um exemplo é a galáxia do Sobrero, que também é em espiral e está quase perpendicular ao nosso planeta. Mas o caso da Via Láctea é diferente. Estudos mostraram que quanto mais longe do seu centro, mais distorcido o disco se torna, o que dá à nossa galáxia um formato de S alongado. Essa conclusão foi possível a partir das novas medições das galáxias de estrelas cefeidas, supergigantes amarelas pulsantes localizadas nas regiões externas da galáxia. 12. O planeta mais quente do nosso sistema solar é Vênus. Apesar de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol, é Vênus que possui a atmosfera mais quente. É uma média impressionante de 450 graus. 11. Ela tem quase 2 milhões de anos-luz de diâmetro. O diâmetro do disco espiral luminoso da Via Láctea é de cerca de 120 mil anos-luz. Normalmente é essa medida que nos referimos ao mencionar o tamanho da galáxia. Mas os limites dela vão muito além disso. Um estudo conclui que a Via Láctea se estende por 1,9 milhões de anos-luz, mais de 15 vezes maior do que o disco espiral. Mas o que há depois das bordas do disco galáctico? Basicamente, existe outro disco feito de gás e, abrangendo os dois discos, há uma vasta área de matéria escura, cheia de partículas invisíveis cuja propriedade ainda desconhecemos. Cerca de 85% do peso da galáxia é devido à matéria escura. Esse ralo escuro não emite e não reflete a luz, então é difícil medir o seu diâmetro. Mas astrónomos usaram galáxias próximas para localizar essa borda invisível da Via Láctea por meio de simulações computacionais, e foi assim que chegaram ao resultado de quase 2 milhões de anos-luz. 10. São mais de 200 bilhões de estrelas, mas na verdade vemos bem poucas. Não há muita certeza de quantas estrelas exatamente existem na Via Láctea, mas estima-se que sejam aproximadamente 200 bilhões delas, podendo chegar a 400 bilhões. As mais comuns são, de longe, as anãs amarelas, enquanto as gigantes vermelhas são bem mais raras. E embora o nosso céu noturno seja rico em constelações que podemos identificar e observar, vemos pouquíssimas estrelas na Via Láctea a olho nu. Apenas 0,000003% delas é visível. Claro, podemos ver algumas galáxias como Andrómeda num céu livre de poluição noturna, e ela também está cheia de estrelas. Entretanto, não podemos ver nenhuma delas individualmente, mas sim a soma das suas luminosidades. 9. Da poeira cósmica veio a galáxia. Uma das principais hipóteses é de que a Via Láctea nasceu logo após o Big Bang, a partir de uma nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Com o passar do tempo, essa nuvem teria se dividido em várias outras nuvens, que se desenvolveram independentemente, dando origem às galáxias.
8. O maior vulcão do Sistema Solar fica em Marte. Marte pode ser um dos menores planetas do nosso Sistema Solar, mas possui um vulcão de impressionantes 21 km de altura. Chamado Monte Olimpo, esse vulcão por muito pouco não é também a maior montanha do Sistema Solar. Esse recorde é de 22 km e pertence à montanha central da cratera no asteroide Vesta. 7. Há uma forte atração gravitacional. As estrelas da Via Láctea, assim como em outras galáxias, são atraídas pelo centro galáctico, no qual há um buraco negro supermassivo. Isso não significa que elas caíram neste buraco negro, mas todas permanecem presas na órbita dele, assim como a Terra é presa na órbita ao redor do Sol. Mas sempre existe uma velocidade de escape para se desprender, vamos chamar assim, da gravidade de um objeto no universo. No caso da Via Láctea, para que uma estrela deixasse o seu lugar, seria necessária energia o suficiente para superar a velocidade de 1,5 milhões de km por hora. Os objetos viajam ao redor do centro da Via Láctea a pouco mais de metade dessa velocidade. 6. Ao redor da Terra há muito lixo espacial. É comum que missões espaciais deixem resíduos no espaço, de ferramentas perdidas a partes das próprias naves. Muito desse lixo acaba orbitando o planeta Terra. Estima-se que haja mais ou menos 500 mil objetos considerados lixo espacial. 5. Colisão entre galáxias. A Via Láctea e Andrómeda, outra galáxia espiral, estão a dirigir-se uma contra a outra a cerca de 120 km por segundo e irão colidir daqui a mais ou menos 4 bilhões de anos. 4. Não existe som no espaço. No espaço não existe ar, ou seja, é um grande vácuo. Como o som são ondas que se espalham pelo ar, elas não têm como se locomover entre as estrelas e planetas. Sabe aquelas explosões espaciais nos filmes? Estão cientificamente corretas aquelas que não têm som nenhum. 3. Nuvens de gás estão a fugir da galáxia. Mais recentemente, astrónomos descobriram que há uma centena de nuvens de gás hidrogênio se afastando do centro da galáxia a mais de 1 milhão de km por hora e indo para o espaço intergaláctico. Elas viajam na mesma região e direção das bolhas de Fermi, além de serem sopradas pelo mesmo vento. Por isso, os cientistas esperam que essas nuvens permitam uma análise melhor sobre a forma da região soprada pelo vento e as enormes energias que permitem esses fenómenos bizarros. As bolhas e as mais de 100 nuvens de gás escapando. Os cientistas cogitam que as nuvens estejam viajando do centro de um cone de material que se expande para cima e para baixo, afastando-se do centro da galáxia. A parte da frente está vindo na nossa direção e a parte de trás está a voar no sentido contrário. 2. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Não se sabe o número exato de nenhuma dessas duas coisas, mas astrónomos fazem o seguinte cálculo. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Já o número de galáxias existentes pode chegar a bilhões. Assim, a quantidade de estrelas que pode existir é quase infinita. 1. A verdade sobre as fotos da nossa galáxia. Se calhar nunca paraste para pensar, mas a verdade é que todas as fotos que mostram o formato da Via Láctea, mesmo que até pareçam ser reais, na verdade não o são. O motivo é simples. Para tirarmos uma foto de algo, precisamos de estar fora desse algo para conseguirmos realizar esse procedimento, certo? Mas na verdade, o ser humano nunca saiu do Sistema Solar, muito menos da galáxia, o que torna essas fotos apenas uma ideia de como será a galáxia, mas ninguém nos garante que a galáxia é exatamente assim. E tu? Aprendeste algo novo neste vídeo? O que mais te surpreendeu? Escreve nos comentários. E aproveito para lembrar que se não quiseres perder diversas curiosidades como estas, não te esqueças de subscrever o canal. Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas com novas informações que tenho a certeza de que vais gostar. Este canal está no início, por isso conto com a tua ajuda. Obrigado pela tua audiência e até à próxima.